Muito bem, eu tô aqui para levar um som com Vitor Cariello. E aí, camarada? Beleza? Aí. Como é que você tá? Muito bem, graças a Deus. Muito bem. Então eu quero saber algumas coisas de você aí. A gente tem descoberto tanta coisa de tantos músicos, eu tenho certeza que você vai trazer umas novidades aí. Primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte, cara. Eu já vi você tocando em diversas ondas. Já vi você fazendo música brasileira levado pro lado sertanejo, já vi você fazendo rock and roll com a galera e tal, com som legal. E agora eu tô vendo você sempre com uma guitarra bonita assim. Oh, coisa linda, né? E tocando uma coisa meio jazz e tal. Eu queria que você falasse um pouco dessas experiências, o que isso acrescenta assim pro músico no geral. Cacau, eu comecei com 17 anos, comecei a tocar um violão, a galera começou a me ensinar algumas coisas. E com 17 anos eu conheci o Marcelo Nami. Ah, sim. Grande mestre que eu tive, meu primeiro professor. E o legal foi que eu comecei a estudar com ele numa fase que ele também estava em transição. Então ele me apresentou Iggy Malmsteen, Joe Satriani, Steve Vai, essa galera toda, né? Chegava lá para aula e tava lá, pá, e aí me passavam as frases e eu achei aquilo fantástico, né? E antes dessa fase minha, que eu comecei a estudar, eu não ouvia música. É engraçado que assim, meu pai toca violão, mas eu nunca fui um cara, eu gostava de soltar pipa, jogar botão, eu nunca fui um cara de escutar música. Aos 17 anos eu comecei a escutar música. Então o Marcelo me influenciou muito nessa coisa do rock. E como ele me influenciou no rock, ele já estava numa fase de transição que ele começou a ouvir muito jazz. Aí você passa pelo fusion, né? Exatamente. Que é rock, fusion e indo pro jazz, né? Exatamente. Foi Mike exatamente Stern, aquelas guitarras. O primeiro guitarrista que eu conheci foi Mike Stern. Teve até um caso engraçado que ele me emprestou fita. Escuta esse cara aqui. Eu cheguei em casa, dei o play, era fita ainda, né? Eu tenho 34 anos, mas naquela época era fitinha. Ele gravou uma fitinha, coloca esse cara, eu coloquei lá. Falei, nossa, horrível. Que isso, não quero isso não quero isso. Aí eu cheguei e falei assim, não vou ele nem sabe dessa história, ele vai ver o vídeo, vai achar engraçado. Ele chegou pra mim e falou assim, e aí, ouviu lá? Ouvi, eu quero ouvir mais, semana que vem eu trago pra você. Ele, não, tudo bem. Aí eu falei, vou enrolar mais um pouquinho. Ele me pediu a fita, que eu acho que ele emprestava pros alunos e tal. Aí entreguei a fita e tal. Gostou? Gostei. Aí passou um tempo assim, cara, aí eu via na Guitar Player, Mike Stern, falei, aquele cara. Aí eu li sobre, cara, aquela coisa que eu sempre falo pros alunos, né? Quando você lê, quando você estuda, e quando você sabe de onde saiu as coisas, você dá mais valor. Foi aí que eu falei, eu cheguei pro Marcelo, você empresta aquela fitinha de novo? Eu empresto, claro. Cara, na hora que eu dei o play, a minha vida mudou. Eu falei, cara, que coisa fantástica. Aí cheguei pro Marcelo, o que é isso? Ele virou pra mim, agora você ouviu, né? Agora eu ouvi. Então, assim, eu comecei com rock, estudante mesmo, com rock, aí comecei com bossa nova, passei pela bossa nova. O primeiro jazzista que eu conheci foi Miles Davis, então, né? E tudo com o Marcelo. O Marcelo me apresentou isso. E depois de um ano, ele me apresentou o Rogério, fui estudar com o Rogério. E essa coisa de ser músico, né? Com 18 anos eu cheguei em casa e falei assim, mãe, vou viver de música. Coitada da minha mãe, cara. Santa Maria Elisa. Ela, o quê? Como assim músico? Você toca violão tem 1 ano e meio, músico? Como assim? Eu falei, não, quero ser assim, pai, me ajuda e tal. Vou te pagar um curso lá no Rogério, você se vira depois daí. Nesse meio tempo eu tive que começar a tocar. Entrei já toquei numa banda de pagode. Já toquei, já tive uma dupla sertaneja. Já tive banda de pop, já tive banda de baile, tudo pra, assim, querer viver de música. Não me importava como eu queria viver de música. Mas esse tipo de tocar de tudo, sertanejo, tocar sertanejo, essa coisa, eu fui até o cara de frente um tempo, me ajudou muito a ter comunicação com o público. Coisa que antes, quando você sai de mim, você não se preocupa com isso. Eu sempre digo isso, desculpe te interromper, mas eu sempre digo isso. A gente às vezes critica muito, fulano toca sertanejo, a música não é assim, não só o sertanejo, mas o pessoal do funk e tal. Mas eles têm a riqueza deles nem é tanto musical às vezes, mas muito dessa comunicação. Isso, né? Eles conseguem chegar nas pessoas. Então eu aprendi muito nessa fase, assim. Eu toquei, aí eu saí recentemente da Ultravolts, que foi a banda, assim, que eu vi, assim, o profissionalismo, assim,
o horário, porque músico tem essa coisa, músico acha que não é profissão, né? Tem músico que acha que, sou músico, mas não quer chegar com equipamento, né? É bom, corda boa, o cara não tá nem aí, o cara chega, me dá meu dinheiro, e não é assim. Músico, nós somos músicos, profissionais da música. Não importa o estilo, né? Então, assim, essa coisa de tocar de tudo, teve estilos que foram mais voltados para o lado musical, mas teve o lance daquela coisa do pessoal também, essa coisa de tocar sertanejo de pagode. Cara, eu já produzi um show de pagode. Essa coisa de você conseguir entender todo mundo e falar assim, sim. É muito diferente você pegar uma guitarra aqui, vamos fazer um jazz, e eu vou criar meu mundo aqui e tá tudo certo. Então, assim, essa experiência foi uma experiência de vida, vários estilos, né? Agora, eu sempre, quando eu comecei a estudar, que eu conheci Pat Metheny, Mike Stern, o Roberto Menescal, Romero Lubamba, essa galera, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Né? E é um estilo, né? A gente faz trabalho juntos, é um estilo musical que, assim, não tem mentira, né? Ou você é aquilo ou não é. Não adianta... Eu já teve aluno que chegou assim, mas jazz é isso aí, a gente estava estudando Blue Bossa. Eu falei, não, cara, não é nada disso aqui. Isso aqui... Não, mas só, eu tô vendo aí, só isso. Eu falei, não, cara, você tem que entrar ali dentro e ver o que é. Depois a gente vai conversar sobre isso. Então, assim, hoje eu voltei, assim, em 2015 eu comecei esse movimento de criar espaços, principalmente em Volta Redonda, Barra do Piraí, Vassouras, para levar as pessoas esse tipo de som. E hoje é o que eu acredito muito, né? Não só a música instrumental, assim, mas a música de qualidade, assim, na verdade a música que mexe mais comigo. Isso que eu tenho acreditado muito. E quando você acredita e vive, é outra coisa, né? Quando você é verdade, né? As pessoas olham para você e falam assim, ele... Você pode enganar o público por algum tempo. Exatamente. Mas o tempo todo é complicado. Então a sinceridade com o que você faz, com o seu som, a fidelidade, é lógico. A sua verdade, ela sofre pequenas mudanças, às vezes até grandes mudanças, durante a sua trajetória musical. Exatamente. Mas o que você está vivendo hoje, o que você acredita hoje, independente do que está à sua volta, e você passar isso para o público, eu acho isso muito importante. É aí que a gente cria, assim, raízes, né, que as pessoas começam a lembrar da gente. É assim que a gente cria um estilo musical, né? Por exemplo, você que é professor, não significa que o seu aluno vai seguir o mesmo estilo que você está fazendo. Não significa. Você vai passar o seu conhecimento de harmonia, de melodias, de escalas, todo o conhecimento teórico musical e técnico. Mas a questão de estilo é uma questão também de pesquisa. Você falou aí de alguns guitarristas que eu ouvi muito também. Toquei durante algum tempo o som desses caras. E eu acho importante, né, você experimentar essas coisas e aí você começa a seguir o seu próprio caminho. Exatamente. Que, por exemplo, o Marcelo Nami hoje é um excelente violonista, bem diferente daquele guitarrista que você conheceu. Com certeza. Né? Então ele achou um caminho para ele interessante, bonito, importante. E ele olhou e falou assim, caramba, é isso que eu quero seguir, isso que eu vou seguir. E quando ele toca, ele vai passar toda essa verdade da música dele para quem está assistindo. É isso aí. Não é? Isso aí. Então eu vejo a molecada às vezes um pouco perdida e às vezes o ídolo, ele influencia a cabeça da molecada da seguinte forma, o meu ídolo é Jimi Hendrix, grande guitarrista, mas eu não vou ser nunca um Jimi Hendrix. Mesmo que eu escute, tire frase notinha por notinha, o meu som vai ser um do Jimi Hendrix, o outro. E quanto mais eu perseguir o Jimi Hendrix, eu deixo a minha identidade para trás. Né? Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência
em relação ao ensino de música. O que você está sentindo na juventude que está estudando música hoje? O que você percebe deles? Cacau, eu dou aula, comecei a dar aula em 2000, né? Então são... Já tem uma experiência muito boa, são né? 16 anos. O Rogério Valente que abriu as portas para mim e sou muito grato a isso. Eu comento sempre com os alunos, né? Teve um dia que chegou um aluno e falou assim, eu vim tocar guitarra. Falei, legal, já chegou com a guitarra, uma Fender. Tá, legal. O que você ouve de guitarra? Qual é a sua referência? Assim, eu ouço isso aqui. Eu não vou nem falar o que ele colocou para tocar. Eu falei, mas cadê a guitarra? Não sei, mas eu quero ser guitarrista porque meus amiguinhos falaram e tal. Eu falei, você conhece Jimi Hendrix? Hã? Assim, é engraçado, porque a gente tem um papel, por exemplo... cultural, né? Eu não conhecia também, mas quando eu comecei a tocar, eu tive a vontade de tocar um instrumento, assim, eu olhei um violão e falei, cara, isso é fantástico. Hoje a juventude, eu vejo assim, a galera de 14 anos, o cara entra na aula hoje e quer sair tocando amanhã. E é engraçado que as pessoas quando chegam, já sabendo alguma coisa, eles tocam trechos de música. Aí chega eu falei, o que é isso? Não sei. Eu vi na internet. Isso aqui não sei, vi na internet. Tudo muito superficial. E o mais engraçado é o seguinte, quando eu comecei a estudar, não tinha internet. Era de escada, então você não tinha acesso a nada. Então a gente chegava assim, igual aquele livro, A Arte da Improvisação do Nelson Faria. Quando aquilo apareceu... Que não foi uma Bíblia, né? Nossa senhora, aquilo ali foi a salvação de todo mundo. Hoje em dia você digita lá, tem 1 bilhão. Só que o cara não estuda nada, o cara não tem uma direção, né? Mas eu acho que isso tem a ver com a massificação do som hoje, assim. O cara liga a rádio, qualquer coisa, assim. Ele não vai escutar mais isso. Não vai escutar mais isso. Eu ouvi o Mozart Mello falando numa entrevista que ele falou assim, poxa, quando eu fazia baile, a primeira música era uma do Deep Purple, ele falou, Deep Purple. Hoje em dia mudou muito, né? Aí as pessoas falam assim, não, mas aí é questão de gosto. Eu sempre digo uma coisa assim, se você comer arroz com feijão a vida inteira sem temperar, você vai acostumar com o gosto e vai comer. Agora, no dia que você comer um temperadinho, você vai falar, opa, aqui tem uma diferença. Então, assim, hoje eu vejo a criançada, assim, pelo menos, eu não estou falando de uma maneira geral, estou falando o que eu vejo. Hoje, primeira coisa que eu faço, quando um garoto vem com a guitarra, não, eu quero tocar, eu falei, guarda a guitarra. Vamos sentar e vamos conversar e vou apresentar. Isso aqui é guitarra, é isso. Graças a Deus, assim... Até para ele saber se é isso mesmo. Exatamente, exatamente. Então, assim, depois que eu comecei a parar de passar... vamos lá, paletado terminal. Parei com isso, agora não é isso. Isso não é nada disso, vamos conhecer. Eu consegui apresentar, assim, eu tive uma aluna, a Beatriz, ela não conhecia nada, assim, da galera, assim. Aí eu comecei a falar de Jimi Hendrix. Ela começou a estudar, ela entrou no instrumento, tá estudando. Aí ela comprou a biografia do Jimi Hendrix, camisa de Jimi Hendrix. Ela, assim, hoje ela sabe mais do Jimi Hendrix do que eu, que apresentei para ela. Eu acho fantástico, assim, que ela entrou dentro da coisa e falou assim, não, é exatamente isso, assim, eu quero. Então é isso, cara, eu acho que os pais, né, assim, vamos supor, meu pai é da Bossa Nova, né? Então, assim, quando ele tocava violão para mim, era Garota de Ipanema, era essa coisa. Então, a minha referência sonora é essa. Hoje a galera, quando vai tocar ou vai escutar a música em casa, é difícil, é raro. E você vê, assim, as pessoas falam, não, mas eu já cansei de ouvir isso aqui. Mas isso é gosto, isso não tem nada a ver. Tem a ver sim. Quando a gente tem um discernimento, a gente consegue diferenciar o que é bom e o que é ruim. Não que você esteja num churrasco, que você não possa participar de uma festa e tá tudo certo. Só que eu vejo a criança que tem uma influência do pai musical, a diferença da vida dela é muito grande para quem não tem. Eu vejo. Eu não estou falando, falaram, não. Eu vejo.
tem uma influência boa dentro de casa de leitura e de música boa, é uma criança diferente. No geral, né? No geral, não estou dizendo que é melhor, mas é diferente. Então eu acho que a música, as pessoas não dão tanta importância ao poder da música. O cara que gosta de rock, por exemplo, rock é uma filosofia de vida. O cara, ele veste aquilo ali, tem umas mensagens ali, ou o cara é roqueiro, ou ele vive aquilo, ele não é, né? Então eu acho que falta isso, assim, igual essa coisa assim, você passa na rua e vê a galera tocando violão? Não tanto quanto na nossa época, né? Exatamente. Exatamente, não tem essa coisa de... Eu acho que também você está levantando uma discussão que valeria a gente convidar outros músicos e fazermos aí um debate, mas eu acho que a questão do celular, que virou um computador de bolso, né? Eu vejo muita molecada teclando e tal, que é legal, é da geração deles. Mas antigamente a gente usava o violão também como celular, ou seja, como uma forma de comunicação. Exatamente. É isso Né? aí. Eu me lembro uma vez na Alemanha que eu sentei numa praça, o meu alemão muito porco, né? Muito terrível. Mas aí eu sentei com o violão e comecei a tocar música brasileira. E várias pessoas vieram me perguntar, já me perguntavam até em inglês, que música é essa? Então, assim, por que eu estou usando esse exemplo? Porque eu vejo que o violão ele começa a abrir caminhos e portas para a comunicação das pessoas. E às vezes até a forma com que você toca o violão já diz muita coisa sobre você. Exatamente. Né? O roqueiro, ele toca o violão de uma outra forma, usa Expressa o violão a personalidade. expressa uma outra personalidade. O seu pai que tocava bossa nova no violão que você acompanhou, já era uma outra forma de tocar o violão, e assim vai, né? Mas eu quero fazer uma pergunta com você, já fazendo uma ponte dessa coisa dos alunos. Você é um músico assim que eu admiro muito pela força de botar na cabeça o que você já falou aí, eu vou viver de música, né? Que você chegou para sua mãe, né? Aquela decepção, coitada. Como que é possível viver de música no Brasil hoje? O que você fala para a molecada que de vez em quando já está indo um pouquinho mais à frente na música, já estuda há alguns meses, e aí chega para você como professor, professor, acho que eu vou viver de música. É isso aí. Como é que é isso no Brasil? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é a sua realidade. Cacau, nesses anos todos que eu dei aula, que eu dou aula, acho que foram poucos que chegaram para mim, porque assim, eu acho que também eu acabei com o sonho de alguns, assim. Não eu tiveram alguns assim, professor, eu quero fazer faculdade de música. Eu, para quê? Não, quero fazer para eu ter uma faculdade. Eu falei, não faz isso não, filho, faz isso não. Deixa eu te explicar o que é a vida aqui. É isso, 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 isso. Você quer isso para sua vida? É um sacerdócio, né? Exatamente. Não é assim. Porque assim, as pessoas confundem. O que é viver de música? Assim, é ser músico e tocar por aí. Hoje, muitas meninas bonitas vão olhar para mim, porque eu estou no palco, então eu serei músico, estarei lá brilhando. Exatamente. Cacau, quando eu comecei a tocar, eu não tinha intenção nenhuma de ter uma banda para fazer sucesso. Hoje, 99%, por causa desses programas todos, essa coisa, a pessoa quer fazer isso para... Música não é isso. Isso é outra coisa. Música não é isso. Então, quando eu comecei a tocar, lógico, você tem uma banda. Lógico, eu não quero fazer sucesso, não quero ser reconhecido. Claro que quero, só que isso não é meu objetivo final. Quando eu falei quero viver de música, não me importei se eu tivesse que tocar, até fado eu toquei. Conservatório, uma época, no conservatório que eu fiquei, que foi um aprendizado, até fado. O que é fado? É isso, então vamos lá. Fui indo. Então, eu conto a minha vida pro cara, aí o cara... ver se é isso que ele quer. Eu tenho uns alunos assim que tem bandas, assim, eu incentivo muito o cara a ter banda. Isso aí eu faço, cara, você fica tocando no quarto, vai montar uma banda e tal. Aí tem uns alunos assim que tem um aluno que eles querem, eu quero, Vitor, olha só, onde que você toca que eu queria, tô com uma bandinha agora, eu quero começar a tocar um J Quest, um LS Jack e tal. Eu falei assim, vem cá, você gosta? Não gosto não, mas... A galera gosta, né? Eu falei, não faz isso não, filho. Não faz isso não, cara. Faz o seguinte, monta uma banda, escreva o que você acredita
e faça a sua música. Batalhe seu público. Ah, Vai não, mas eu quero ser onde músico profissional, eu quero viver da noite. Falei, peraí, então calma aí, você quer ser músico? Você não quer ser artista? Não, quero ficar famoso. Então é o seguinte, tá tudo errado. Vai compor, junta com a galera, vai viver. Como é que você vai escrever de guerra se você nunca viveu uma guerra? Como é que você vai escrever de amor se você nunca amou? Então, assim, tenta viver um pouco e pensar, por que os anos 80, o rock dos anos 80 foi tão importante? Porque eles viveram tudo aquilo que eles cantavam, tudo. A bossa nova viveu tudo aquilo que cantou. O jazz foi tudo aquilo que eles passaram. Por isso que acontece. Eu acredito nisso, mais do que nunca agora. É importante isso tudo que você está falando, assim, cara, desse nosso papo aqui, eu espero que tenha muito moleque aí assistindo, com certeza. Porque, assim, eu achei o papo extremamente positivo, muito legal, e eu quero te agradecer de ter vindo aqui para gastar esse tempo com a gente, e agora vem o tal convite, vamos levar um som? Vamos, eu queria te agradecer, cara, então, olha só, primeiro você sabe que eu sou seu fã, eu sempre falo, assim, isso, cara? A gente tem um trabalho junto, a gente está tocando aí direto, levando música instrumental para as pessoas. E eu queria dizer que eu tô começando a gravar um disco agora, né? Que bom. E você vai participar, tô fazendo um convite aqui, né? Ao vivo, assim, tal, né? Sim, né? Porque eu sei que você não vai negar. Aquelas notas fora que tipo, vocês assistirem, ouvirem lá no disco dele, foi eu, hein? Fui eu mesmo. E eu queria agradecer também às pessoas que têm me apoiado bastante nesse tempo. Isso é muito importante. Né? O pessoal da Zamix Super Onda, que, Zamix, que eu tenho dado muita aula em Skype, e se não fosse a Zamix eu não poderia fazer isso. A R Luteria, o Anderson, que mexe nos meus instrumentos, sim, grande cara. Grande músico também, né? Um dos melhores do Brasil, fácil. O Anderson é mestre. Rogério Valente, que eu dou aula desde a época. Meu professor, professor de todo mundo, né? Quem não estudou com o Rogério, né? A Soul Music, Rogério Magão, a galera lá que sempre tá dando maior apoio. E o estúdio Estilo Café, que eu vou começar a gravar lá. E se Deus quiser, até o final do ano eu vou lançar um disco de música instrumental brasileira. Que legal. Então vamos levar o som. Agora! Então bora, moleque. Valeu. Tamo junto.